diante da suspensão de aulas presenciais e da desaceleração econômica por conta da pandemia do novo coronavírus, pais e responsáveis de escolas particulares e alunos de faculdades começaram a questionar a cobrança da mensalidade escolar durante a quarentena, viu? Isso tem gerado uma discussão com relação à suspensão ou não do pagamento da mensalidade. Tudo de Bom recebe o Matheus Levi, ele que é advogado e professor universitário, que vai tirar as nossas dúvidas agora sobre as instituições de ensino e aulas online. Oi, Matheus, bom dia, bem-vindo. Tá diferente o Matheus, tá de barba, né, gente? Bom dia, Jéssica, bom dia, Iago. É um prazer estar de volta ao programa e poder dialogar com vocês e todos os telespectadores da TV Difusora. Beleza, Matheus. Estamos num período aí que algumas instituições privadas, né, já encerraram o período mesmo online, outras ainda estão se arrastando, porque o curso às vezes tem muita modalidade prática, né, não só teórica, mas eu já vi aí, sondando as redes sociais, que algumas universidades não fizeram a aplicação do desconto, né, que foi orientado pelo governo do estado, né? Como é que está essa situação dessa aplicação dos descontos? O que pode acontecer com esses alunos aí que estão de forma aí saindo lesados, né, com aulas online e pagando por um preço de aulas presenciais? Perfeito, Iago. Nesse sentido, a gente tem uma lei estadual, a Lei 11.259 de 2020, que foi editada pelo governo do estado, na verdade pelo estado do Maranhão, que regulamenta a aplicabilidade de descontos nas mensalidades ou nas prestações dos contratos de prestação de serviços educacionais, né? Essa é uma lei que tem uma constitucionalidade duvidosa, e ela inclusive já foi objeto de ajuizamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, de modo que ela está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. O fato é o seguinte: a despeito disso, a lei está com a sua vigência garantida, né? De modo que as instituições de ensino, de modo geral, né, elas precisam aplicar os descontos progressivos de acordo com a quantidade de alunos da qual ela dispõe, ou ainda, né, de acordo com a modalidade de ensino que ela também se utiliza, né, a depender da pós-graduação, né, do ensino básico, fundamental ou do ensino superior. Mas fato é que a lei está em vigência, né, e as instituições de ensino devem aplicar os descontos. Olha aí, então tem que ter atenção. E aí muita gente, você falou de acordo com as modalidades, né? Tem ensino infantil, fundamental, médio, ensino superior, pós-graduação. E aí teve essa substituição do ensino presencial pelas aulas em EAD, ensino à distância. As universidades, você falou que esse desconto já está aí em vigor, né? Tem de acordo com os alunos, né, de cada instituição. Mas, por exemplo, tem que dar uma atenção especial, o pai ou a instituição, para aqueles alunos, dependendo da modalidade, essa aula à distância, por exemplo, a aula à distância para uma educação infantil até a aula à distância da pós-graduação, a escola ela tem que se responsabilizar também diariamente por essa aula online ou não? Fica a decisão da escola. Certo. Nesse sentido, Jéssica, o Ministério da Educação ele já editou uma série de portarias autorizando as instituições de ensino a substituir o ensino presencial, né, que foi, nesse período, nesse meio tempo, suspenso em razão da pandemia, e disciplinando essa substituição pelo ensino à distância, o ensino digital, o ensino remoto, né, de modo que as instituições, caso tenham interesse em fazer essa substituição, elas estariam protegidas por essa portaria. Mas é fato que cada instituição deve regulamentar como essa substituição ocorre e ainda também a extensão, né, a profundidade dessa substituição. Porque, por exemplo, em alguns cursos de graduação, em alguns cursos de ensino superior, a gente tem disciplinas que são de cunho prático, né, que não podem vir a ser substituídas pelo meio digital. Como, por exemplo, no curso de medicina, no curso de farmácia, em que vocês têm uma série de disciplinas que são cursadas em laboratório. Então, cumpre, né, a cada instituição realizar a regulamentação, né, dessa substituição internamente, tá? Levando em consideração o bom senso e, claro, as regras disciplinadas nessas portarias editadas pelo Ministério da Educação. Entendi. Tem curso de odonto também, né? Também. E eu falo muito da educação infantil, né, Matheus? Que tem muita criança aí, até do maternal, do infantil, a parte da alfabetização,
E aí algumas escolas até se prepararam para essas aulas online e tem escola que não se preparou, dá uma aula uma vez na semana, 2 vezes na semana, aquele encontro online, e a mensalidade continua um absurdo. Daí eu já entro até no assunto, Matheus, a suspensão do contrato, né, com as instituições de ensino. Porque existem pais que, por exemplo, meu filho está no maternal, meu filho está no infantil, tem necessidade de eu ficar pagando uma mensalidade que o desconto eu não acho justo? Como é que fica né? isso? Como Matheus? é que fica nessa suspensão de contrato que os pais devem fazer, ou os próprios alunos do ensino superior pós-graduação? Jéssica, esse é um ponto muito sensível do momento que a gente está vivenciando, né? A questão da substituição, por exemplo, das aulas do ensino infantil, do ensino fundamental, né, que dependem de uma assistência maior por parte dos profissionais lá no ensino presencial, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele nos garante a possibilidade de revisão, né, dos contratos ou modificação das cláusulas contratuais diante de uma situação, né, de grande desvantagem para o consumidor, né? A cobrança, uma cobrança excessiva ou ainda uma necessidade de acompanhamento constante, por exemplo, de um supervisor, né, que naturalmente a escola não garante nesse momento de suspensão das aulas, né, principalmente isso lá no ensino infantil, pelo menos na minha opinião, já é argumento suficiente para uma suspensão ou ainda uma revisão considerável do contrato, né, de prestação de serviços educacionais. Então, aquele consumidor que se sentir prejudicado em função dessa situação, ele pode sim buscar a tutela jurisdicional, pode buscar o PROCON, né, pode buscar a Defensoria Pública ou ainda a advocacia privada para tentar, né, de algum modo, amenizar o prejuízo gerado por todo esse contexto. Entendi. Tá aí, ó, então fica esse alerta. E as formaturas, né? Não tá podendo ter festa, não tá podendo aglomeração, paguei aquele pacote lá de 3 mil, 4, 5, 6, 7... 10, 15, se for medicina, né? Pra festa que às vezes 2020. Formatura de medicina parece um Réveillon, não é mesmo? É, caro. Não é uma crítica, tá, galera da medicina, pelo amor de Deus. Eu acho interessante, né? Inclusive convide, né? Quando puder ter. Como é que fica essas formaturas, né? Paguei, mas não tá podendo ter festa, aí a empresa lá, o cerimonial vai adiar a festa, mas a data não vai, aí você vai fazer uma festa quase um ano depois que você colou grau. Como é que funciona esse serviço? Iago, essa lógica aplicável às instituições de ensino, ela também se estende a todo e qualquer contrato de consumo, né? É inegável que a relação, a vida, né, entre o formando e aquela empresa que gerencia, que administra, né, as festas de formatura, ela é uma relação de consumo. De modo que, se porventura também aquele consumidor, aquele formando que se sentir prejudicado, seja por um adiamento excessivo, ou seja ainda por uma impossibilidade, né, de devolução dos valores pagos, ele também pode buscar a tutela do Estado, a tutela do PROCON, para reaver aqueles valores que foram já adiantados, né? Isso na hipótese do adiantamento. Se ele já tiver pago o valor integral, ele também tem direito à devolução integral de todo esse valor já pago, certo? Então a gente segue basicamente a mesma lógica. Né? Aquele consumidor que se sentir prejudicado tem direito ao reembolso. Tá, e pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, tem aquela grande dúvida, né? E as voltas às aulas, Matheus Levi? E aí, ainda não tem vacina, tem uma portaria aí que diz que parece que a partir de agosto vão estar liberando já a graduação. Outra portaria já tem aquela dúvida que aulas infantis só no próximo ano. Como é que vai funcionar? Como é que a gente vai proceder? Jéssica, essa talvez seja a maior dúvida de todas, né? Quando nós retornaremos às atividades presenciais nas instituições de ensino? A gente, por enquanto, não tem nenhum parâmetro normativo em relação a isso aqui no âmbito do Estado do Maranhão. Temos uma série, né, de promessas realizadas pelo governo do Estado em relação à edição, né, de atos normativos nesse sentido. A última previsão que havia sido disponibilizada pelo governador era no sentido de que, a partir do dia 1º, as aulas, né, o retorno às aulas presenciais estariam autorizados. Só que essa autorização por si só não quer dizer, né, que as aulas devem retornar. Vai cumprir, né, no âmbito, pelo menos, no âmbito privado das instituições de ensino, vai cumprir a cada instituição, né, regulamentar esse retorno de acordo com a realidade própria, né, de modo que a mera autorização lá pelo governo do Estado não quer dizer necessariamente que as aulas vão voltar, né, considerando ainda a difusão do vírus, né, e a situação que o nosso Estado atravessa nesse momento.
Tá aí, Matheus, a gente agradece muito a sua participação hoje no Tudo de Bom. Você, como representante, advogado, aí também sempre tira as nossas dúvidas com relação ao direito do consumidor. E espero que a gente consiga ter esclarecido as suas dúvidas, você aí de casa, com a presença do Matheus Levi. Muito obrigada por sua participação, viu? Jéssica e Iago, muitíssimo obrigado por mais um convite e eu fico sempre à disposição de vocês. Um abração. Valeu, Tá aí, Matheus. Matheus aí, viu?